Olá, meus queridos. A paz do Senhor. Queria chamar a sua atenção para um tema muito importante. Nós somos chamados a estar na presença do Senhor. Gênesis 33, 11 e 12 diz assim: Aceita, pois, o presente que te foi trazido por Deus. Tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. É verdade que a adoração começa na presença de Deus? Sim, mas ela também começa por causa da presença de Deus. O que escolher? As bênçãos de Deus ou a presença de Deus? Como sabemos, a relação de para Moisés de que qualquer outra coisa, até mesmo em relação à aliança que Deus fez com ele mesmo. O que Moisés estava querendo dizer é que o seu relacionamento com Deus era mais importante do que qualquer coisa que existia. O que Moisés pensava era: ter a ti na minha vida é mais importante do que todas as bênçãos que vêm de ti. Muitas das vezes, corremos o risco de enfatizar o fato de que Deus cumpre todas as suas promessas, do que desfrutar a própria presença dele. Os religiosos da época de Jesus eram assim. Conheciam as leis, mas não tinham nenhum relacionamento com o Deus da lei. E somos propensos a fazer o mesmo hoje. Podemos ter as promessas realizadas em nossas vidas, mas, no entanto, fracassamos em ter um relacionamento íntimo que Ele deseja ter conosco. Moisés não pensava assim. Ele escolheu a comunhão, a própria presença do Senhor acima de tudo. Deus está nos dando tanto a sua face como a sua mão. E este é o único detalhe que nos faz diferentes, que nos fazem filhos de Deus e que nos separam de todos os outros povos da terra, a presença de Deus em nossas vidas. A importância da presença de Deus em nossas vidas, é disso que nós vamos falar hoje. Podemos ver em um outro exemplo na Bíblia que nos mostra a importância da presença de Deus, e está em 1 Crônicas capítulo 13, onde Davi queria levar a Arca da Aliança até Jerusalém. Isto porque no reinado do rei Saul, o povo havia se esquecido e negligenciado a presença de Deus. E por longos anos a arca ficou esquecida. E mesmo assim, o povo não almejou aproximar-se dela. No entanto, o coração de Davi era muito diferente. Ele almejava a presença de Deus diariamente. Ele sabia da importância de estar na presença do Senhor dos Exércitos, o Deus de sua vida. E assim esteve. Salmo 132, versículo 3 e 5, diz assim que Davi estava querendo restaurar a presença de Deus em Israel. E em 1 Crônicas 13:12, depois de um incidente, ele disse: Como trarei a mim a presença de Deus? Então ele começou a pensar em como traria a presença de Deus sobre Israel, mas sim de como traria a presença de Deus sobre a sua própria vida. É assim que devemos nos questionar constantemente, incansavelmente, como traremos a presença de Deus sobre as nossas vidas. O que devo fazer para restaurar o que me falta? Ou para transformar aquilo que tem sido inexprimível em minha vida? Isso quer dizer também que, enquanto temos Deus em nossas vidas, podemos também trazer Deus para a vida das pessoas que estão em nossa volta. Pessoas que estão próximas a nós. Pode ver Deus através de nós, através de mim e através de você. Porque a presença de Deus pode contagiar outras pessoas que estiverem no mesmo grupo, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. No Salmo 27:4 diz: Uma coisa, afirmou Davi, e esta uma coisa está também em Marta e Maria, em Lucas 10, capítulo 41 e 42. Esta única coisa que Davi procurava era também o que somente precisava, era da presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas. Porém, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Jesus disse para Marta que uma coisa só
precisava. E esta é uma coisa que nós precisamos também, a presença do Senhor em nossas vidas. Davi tinha que comer, Davi tinha que tomar banho, Davi tinha que fazer seus trabalhos, Davi tinha que dormir. Sim, é claro, é evidente. Todos nós precisamos também. Mas entre todas as coisas e a presença de Deus, é claro que precisamos escolher a presença de Deus. Todas as coisas são importantes. O que Marta estava fazendo era importante, fazendo as suas obrigações de casa. Davi queria a presença de Deus em Israel, levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E isso era importante, sim. Mas o que é mais importante agora? A presença de Deus em nossas vidas. Entre isso ou aquilo, o que devemos escolher? A presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante. Você pode dizer isto: Senhor, a Tua presença para nós é o mais importante. Se a presença do Senhor não estiver em sua vida, todas as outras coisas são em vão. Até as próprias bênçãos de Deus em sua vida será em vão. Pois se Ele não for conosco, se Ele não subir conosco até a terra prometida, até as bênçãos que Ele prometeu nos dar, e se já estiver nos dando, mas se Sua presença não for conosco naquilo em que eu mais quero e que Ele próprio me deu, como disse Moisés, não me faça subir. Que nós possamos ser consumidos por este anelo intenso de buscar uma só coisa. Porque eu tenho que buscar somente uma coisa. Você sabe, Mateus 6,33. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Temos planos, temos sonhos, temos desejos e aspirações. Queremos casar, queremos arrumar uma namorada, queremos ter um bom emprego, cursar uma faculdade. Mas isso nunca deve se tornar o mais importante em nossas vidas do que desejar, buscar a vontade de Deus. De estabelecer um estilo de vida de adoração ao verdadeiro Deus, digno de toda adoração, honra e glória. Talvez você diga: você está louco? Buscar a presença de Deus mais que tudo? Adorar a Deus mais que tudo? Se você acha que não deve viver uma vida assim, e além disso, se você vive buscando todas as coisas e não somente uma coisa, isso quer dizer que você nunca experimentou Deus. Na verdade, nunca esteve em sua presença. Então talvez você faça uma pergunta: como posso chegar na presença do Deus vivo? E isso é simples: orando. Não é pedindo a Ele que tire todas as coisas que impedem você de prestar atenção no alvo, mas sim orando para que Ele ajude você a vencer. Não olhando mais para as coisas que tiram sua atenção do alvo, mas sim também para que você prossiga rumo a este alvo a cada dia. Recentemente eu assisti um filme que se chamava Uma Mente Brilhante. E o personagem estava ficando louco e via pessoas. Porém, essas pessoas não eram reais. Eram frutos de sua imaginação. Esta pessoa sofria de esquizofrenia. E para continuar tendo uma vida normal, ele teve que aprender a conviver com aquelas pessoas ao seu lado, mesmo sabendo que elas não existiam. O que eu quero dizer com essa ilustração é: as suas paixões, os seus desejos, suas ambições vão sempre estar perto de você, tentando a sua vida. Deus nunca irá tirar elas de perto de você. O que você precisa fazer é aprender a viver com elas ao seu lado, simplesmente agindo como se elas não estivessem ali. Com isso, você buscará mais a presença do Senhor do que procurar estar na presença de todas as outras coisas. Todas as outras coisas vão estar tentando tirar você do principal alvo, porém, você deve almejar a presença de Deus. É a mesma coisa sobre o vale da sombra da morte. Deus nunca vai tirar você dele, mas ajudará você a atravessar ele. Porém, se você não tirar a sua atenção das outras coisas, buscando somente uma coisa, assim como Davi, de uma forma ou de outra, Deus vai tirar você dessa outra coisa e vai te trazer para a presença dele. Mas isso pode custar caro depois. Ou talvez Deus pode te dar mais para você aprofundar nas outras coisas e não mais retornar à presença dele. Mas o que irá acontecer é como o apóstolo Paulo diz em Romanos, que Deus os entregou aos seus desejos, os entregou às suas próprias paixões, e você poderá estar eternamente longe da presença do Senhor no inferno. Mas hoje você pode fazer essa oração: Senhor, leva-me ao lugar mais alto do que eu.
para o lugar onde tu me chamastes, para a rocha mais firme e mais alta do que eu. Também em Filipenses 3:2-6, o apóstolo Paulo vai dizer que alcancei tudo, as promessas da lei, as bênçãos da aliança, estava no caminho do ápice da vida religiosa e ainda demonstra no verso 7 que nada daquilo realmente tinha importância se ele, Deus, não estivesse conosco. E se Davi ou Paulo não tivessem um relacionamento com Jesus, nada daquilo seria importante. E agora que Cristo estava nele, Gálatas 2:20, Paulo diz, tudo isso tinha perdido o seu valor. Gálatas 2:20 vai dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos de nós temos um grande relacionamento com as coisas de Deus. Estou dizendo muitos, pois algumas nem das coisas de Deus estão querendo cuidar. Muitos têm um relacionamento com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, ou fazendo tudo ou grandes coisas para Deus, mas não desfrutando de sua presença, não desfrutando da presença do próprio Deus. Temos compromisso com as coisas de Deus, mas não com a presença de Deus, não com o próprio Deus. E o apóstolo Paulo continua afirmando, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta uma coisa Deus vivo, isto é, conhecê-lo de verdade, não é só em conhecimento, pois muitos já estão cheios do conhecimento. Agora estão precisando é viver a Cristo em suas atitudes, é amá-lo, é ter intimidade com Ele, como um filho com seu pai, como uma filha com a sua mãe. Este é o início de uma vida dedicada a ter um relacionamento íntimo de amor sincero, que seja real e pessoal, puro e verdadeiro com Deus vivo. No entanto, muitas das vezes estamos recebendo o que Deus nos prometeu, mas estamos escolhendo as bênçãos do que escolher continuar na presença do Senhor. Para encerrar, quero terminar com uma frase de Roger Williams. De fato, apenas aqueles que andam com o Senhor estão qualificados a trabalhar para Ele. No contexto da mensagem eu digo, de fato, somente aqueles que estão na presença do Senhor estão qualificados a trabalhar para Ele. Com certeza Moisés teria apreciado as bênçãos e as vitórias de Deus, desde quando estivesse na presença dEle. Isto quer dizer que ele não desejaria mais as bênçãos da aliança, caso isso custasse a bênção da comunhão com o próprio Deus vivo. Moisés disse, espere um pouco, Senhor, não podes fazer isso. A aliança remete aos dias de Abraão, Isaque e Jacó. Prometestes uma terra e tu és Deus que cumpre todas as coisas, que cumpre todas as promessas. Então Deus respondeu a Moisés, tudo bem, Moisés, vocês podem ir, possuam, desfrutem de todas as bênçãos da minha aliança, de tudo o que prometi, mas não poderão ter o privilégio de minha presença. Moisés então reclamou, de maneira nenhuma, Senhor, se não posso ter a sua presença, não quero as bênçãos e nem as vitórias que vêm da aliança. Moisés continuava dizendo, meu relacionamento com o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Imagine Moisés ter que escolher em ficar com a presença do Senhor e ficar com o povo do Senhor. Com isso, nós somos chamados a estar na presença do Senhor. Gostaria de convidar você a refletir mais nisso e estar a cada dia na presença do Deus vivo.